Boa noite, professor. O meu grupo é formado por mim, Débora, Eduardo Mianowski e Leandro Falcão. Hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre as técnicas de controle de concorrência. A nossa técnica é o ordenamento de registro de timestamp. Qual a definição de controle de concorrência? Ela é caracterizada por ser um conjunto de controles utilizado para evitar possíveis inconsistências nos dados, que elas podem acontecer quando um usuário está, por exemplo, enviando uma escrita e outro usuário tenta enviar uma escrita também ao mesmo tempo. Essas escritas vão acabar esbarrando e vai ocorrer uma inconsistência e alguma dessas escritas vai ser perdida. Porém, hoje em dia, o programador não precisa se preocupar tanto com essa questão, porque os sistemas de gerenciamento de banco de dados já vêm entendendo como isso funciona e automaticamente aplicam essa configuração. Importância dos mecanismos de controle de concorrência. Os mecanismos de controle de concorrência, como citado anteriormente, são vitais para o funcionamento de um sistema que realize transações entre dois ou mais usuários. E hoje em dia, basicamente todo website ele funciona com pelo menos dois usuários. Aplicações que funcionam com somente um usuário são poucas hoje em dia. Dessa forma, a TCC ela é incrivelmente necessária hoje em dia, garantindo que nenhum dado seja perdido. A definição da técnica de controle de concorrência, da TCC, é caracterizada por ela ser um método utilizado para gerenciar o acesso concorrente, no qual pelo menos tem dois usuários ou mais acessando, esses recursos compartilhados, que são visíveis para ambos os usuários, como dados em um sistema. O principal objetivo da TCC é garantir com que esses dados eles continuem intactos e consistentes, garantindo sua integridade e isolamento das transações que operam simultaneamente sobre esses recursos. Agora eu vou citar rapidamente alguns exemplos de técnicas de controle de concorrência. A primeira delas é o bloqueio. Nessa técnica, os recursos são bloqueados exclusivamente por uma transação enquanto ela estiver utilizando, por exemplo, dois usuários estão tentando realizar uma escrita. Um usuário será bloqueado, o outro usuário vai enviar, e após esse usuário que foi bloqueado, irá enviar a escrita dele. A segunda é a multiversão, e nessa técnica cada transação enxerga uma versão consistente dos dados e as transações permitem leituras simultâneas, diferente do bloqueio. A terceira é a do nosso trabalho, é o ordenamento de timestamp ordering. Ela atribui um timestamp a cada transação no momento de início. Dessa forma, ela consegue determinar a ordem de execução das operações. Definição de ordenamento de registro de timestamp. O ordenamento de registro timestamp é uma técnica utilizada em banco de dados que utiliza o timestamp para marcar a transação e organizar por ordem de chegada. Cada transação é associada a um timestamp que indica o momento exato da sua inicialização no sistema, e esse timestamp é geralmente único e crescente para cada transação. Funcionamento da técnica ordenamento de registro de timestamp. Essa técnica funciona atribuindo carimbos de tempo a transações e utilizando esses timestamps para determinar a ordem de acesso aos recursos compartilhados. Isso acaba ajudando a garantir a consistência e integridade dos dados em ambientes de banco de dados multiusuário e distribuídos. Oi, eu sou o Leandro. Eu vou apresentar minha parte do trabalho, que é bancos de dados comerciais que utilizam o ordenamento de registro de timestamp. O Oracle, o PostgreSQL, o Mongo, o SQL e o MySQL, o SQLite e o MySQL são os que têm o recurso de timestamp disponível para utilizar, que aí dá para aplicar esse tipo de ordenamento. Aí a minha outra parte também é as vantagens e desvantagens desse tipo de ordenamento. A simplicidade de implementação, já que é só fazer tipo um carimbo da transação que vai ocorrer, para poder conseguir marcar o tempo que ela iniciou e aplicar ela no algoritmo para estar em primeiro e comparar com as outras, caso tenha sido uma outra transação chamada depois. Ou também o baixo overhead de processamento, como ela não tem essa sobrecarga de processamento, ela ajuda a ter um desempenho melhor no sistema.
e a garantia de serialização, que faz com que o ordenamento por timestamp vai conseguir garantir a, a consistência dos dados, já que ele vai conseguir garantir a serialização. As desvantagens desse tipo de ordenamento é em ambientes de alta concorrência, o ordenamento pode resultar em situações de contenção, onde várias transações competem pela execução, levando a bloqueios e potencializando e impactando o desempenho do sistema. Os bloqueios desnecessários, né, como o sistema de contenção ali, que em casos de ordenamento pode resultar em bloqueios necessários, onde as transações mais recentes são bloqueadas enquanto esperam a conclusão de timestamp, mesmo que não haja conflito entre elas, e limitando em cenários de alta concorrência, onde em ambientes de alta concorrência a eficácia do ordenamento pode ser limitada, uma vez que a ordem pelos timestamps pode não refletir adequadamente a prioridade ou a dependência real as, entre as transações, né? E também as referências onde nós conseguimos pegar as informações.